Pessoal, a gente já falou sobre vetor e eu costumo sempre falar isso no início dos meus vídeos. Assista primeiro o vídeo, veja como eu vou fazer para você não se frustrar, porque às vezes você começa a não entender, você fala, tá falando grego aí. Mas aí quando você continua assistindo o vídeo e assistir até o final, você acaba tirando as suas dúvidas mais para frente, entendeu? Aí depois que você ser um espectador, né, assistir o vídeo, aí você volta no vídeo de novo, tirando as suas dúvidas, fazendo anotações, praticando, né, que tem que sempre praticar o que eu fizer aqui, faz aí do seu jeito também, muda os nomes, não faça exatamente igual eu fiz, muda os valores, muda os nomes, tenta fazer cálculos, que é assim que você vai aprender lógica de programação e programação. Então a gente vai falar sobre matrizes hoje. Vídeos anteriores aí sobre vetores, tá ok? E a diferença entre matrizes e vetor está na quantidade de dados que eu posso inserir. Por exemplo, se eu tenho um vetor para armazenar 4 notas de aluno, por exemplo, um vetor, eu vou conseguir armazenar uma coleção de notas de um aluno, tá ok? E eu vou dar um exemplo aqui já antes de a gente entrar na matriz. Então eu vou criar aqui um vetor, vai ser do tipo real, nota, aluno, vetor, só para me identificar que é um vetor. E aí aqui eu coloco o tamanho desse vetor. Eu vou colocar 4, porque 4 é a quantidade de notas. Então esse vetor é um vetor que tem 4 notas. Entendeu? Mais aqui acima você vê a evolução da coisa, né? Variáveis, 4 notas de um aluno. Só para você entender como é que a gente vai evoluindo aqui. Imagina que aqui é o nível 0 aqui que você está. Então, se eu fosse criar isso aqui e eu fosse armazenar essas 4 notas dentro de uma variável do tipo real, armazenar elas separadamente, criar assim uma coleção assim separada, eu teria que clicar aqui, ó, nota aluno, eu teria que colocar nota aluno, poderia ser assim, por exemplo, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, nota 4. Ó, teria que criar já 4 variáveis, tá aqui, ó, já preencheu aqui para mim. Para mim inserir dados nessas variáveis, já sabe como é que é, né? Eu venho aqui, digito a variável e atribuo aqui o valor. Nota 1, nota 2, vai ter 5, vai ter 4,5. Aqui eu vou colocar ponto assim para ele não precisar converter. Então veja, para que eu preencha os valores, eu vou arrastar aqui para vocês verem os valores dentro. Se eu quero 4 notas de um aluno, eu poderia fazer assim, poderia, tá aqui, ó, os valores tudo bonitinho, separado por variável. Mas você tem que entender que mesmo o computador tendo muita memória e conseguindo processar isso aqui em milésimos de segundo, ou menos de 1 milissegundo aqui, ó. Quando você aprende a programar, você tem que entender que você não está programando só para você. Pode ser que você esteja desenvolvendo um sistema aí que terá 1000 acessos simultâneos. Então, se você conseguir economizar nas variáveis, conseguir estruturá-las de forma mais correta, aproximá-las dentro da memória, é melhor. Aí o cara foi lá e falou, então vou criar um vetor, porque no vetor eu consigo usar apenas uma variável e estruturar os dados por índices, simples assim. Aí o cara foi lá e fez o vetor. Aí tá aqui, ó, nota, aluno, vetor. Para mim colocar valores dentro aqui, eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz ali. Ou eu posso vir aqui, é um jeito, né? Vocês já viram isso já. Eu posso vir aqui, abrir e fechar chaves e colocar os valores aqui, ó. Aqui dentro, 10, entendeu? Vírgula, 4 valores. Posso fazer isso aqui. Só que eu vou fazer daquele jeito tradicional lá. Editar nota, aluno, vetor. Eu vou colocar o igual e depois eu já venho colocando os valores. Vou copiar isso aqui 4 vezes. Dessa forma aqui. Já vou colocar os valores na frente. Poderia fazer assim. Você vê que eu usei uma única variável e ela vai ter 4 valores. Aí se eu vier aqui arrastar, ó, o vetorzinho tá aqui, ó. Eu ver ele aqui e eu atualizar, ó. O que está dizendo aqui? Está sendo utilizado como variável. Deixa eu ver o que ele está dizendo. Ah, claro, desculpa, tá, pessoal?
Para você atribuir valores dentro de um vetor, tem que entender também que o vetor ele tem índices. Se eu arrastar aqui, ó, você vai ver que o nota aluno vetor com 4 posições tem índices. Índice 0, 1, 2 e 3. Então eu preciso primeiro acessar o índice para colocar o valor dentro desse índice específico. E para acessar o índice do vetor, eu acesso com colchetes, tá ok? Então, por exemplo, se eu quero colocar o valor 7,5 no índice 0 aqui, eu ponho 0 aqui. Se eu quero colocar o valor de 5,5 no índice 2, por exemplo, eu ponho 2 aqui. No índice 1 e no índice... Ó, você vê que está tudo ao contrário, não tem problema. Acessando o índice e colocando o valor que você quer, tá ok. Aí, ó, acessei o índice. E agora, em vez de eu declarar 4 variáveis para armazenar 4 notas de um aluno, agora eu posso criar uma variável com 4 índices e armazenar. Isso aqui vai economizar memória, vai economizar velocidade no processamento, vai diminuir, quer dizer, vai aumentar, vai ficar mais rápido, né? Entendeu? Aqui, aí você fala, aí o cara falou, mas e se eu quiser puxar apenas 4 notas de apenas um aluno? E se eu quiser armazenar uma coleção de, por exemplo, 4 notas, beleza, 4 notas, mais de 5 alunos de uma só vez, como é que eu faço? Aí o cara foi lá e falou, não, tudo bem. Aí você vai criar 5 vetores, um para cada aluno. Aí você fala, não, mas como assim? Aí eu vou acabar cometendo o mesmo erro aqui de cima. Eu criei 4 variáveis, uma para cada nota. Se eu quero armazenar notas para 5 alunos, eu vou criar 5 vetores diferentes. Nota, aluno 1, vetor. Nota, aluno 2, vetor. Nota, aluno 3, vetor. Nota, aluno 4, vetor. Nota, aluno 5, vetor. Não, você não vai fazer isso, né? Você vai criar uma matriz. E aí, poucos sabem, mas tem uma palavra muito chata que é usada para descrever matriz, que ela é uma coleção de dados bidimensional. Aí você fala, meu Deus, mas como assim bidimensional? Como assim, cara? Que negócio é esse? Que troço é esse? Bidimensional por quê? É simplesmente porque você tem que acessar 2 índices, entendeu? Só isso. Você tem na matriz você tem linhas e colunas. No vetor você só tem colunas. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Em uma única linha. Cada índice desse aqui é um valor. Ok? Já na matriz não. Na matriz você tem várias linhas. Cada linha dessas pode ter valores específicos e você precisa acessar primeiro a linha, depois o índice da coluna. Só. Vou mostrar aqui na planilhas Google para você ver. Então, ó, veja bem. Olha esse exemplo aqui. Nota aluno. Observa que esse exemplo aqui, eu vou pintar isso aqui de preto. Esse exemplo aqui em específico, ele tem aqui 4 notas, do jeitinho que eu fiz aqui, ó, 4 notas. Só que esse aqui ele já é otimizado para 5 alunos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ter mais alunos, não tem problema. Imagina que você está puxando isso aqui de um banco de dados que tem lá 200 alunos, 300 alunos, você vai conseguir usando matrizes. Dessa forma aqui, sem problema nenhum, tá ok? Sem problema nenhum. E aí aqui eu vou preenchendo os dados, ó. É desse jeito aqui que eles falam que é o bidimensional, é isso aqui. Você vê que está do tipo data aqui. Eu só vou alterar aqui o tipo aqui para... Cadê o tipo? Alterar aqui para número. Ave Maria, olha como é que ficou. Ah, deixa... Nossa, ficou ridículo isso aqui, não ficou, gente? Meu Deus do céu. Então aqui, ó, eu posso preencher aqui os dados. Eu posso preencher os dados aqui sem problema nenhum. Ó, vou alterar uns aqui para você ver, ó. Então aqui, por exemplo, Vitória. No índice 0 aqui. Vou chamar isso aqui de índice 0. No índice 0, no índice 1, no índice 2, no índice 3, ó, a Vitória aqui. Qual foi a nota da Vitória no índice 1? Poxa, no índice 1, ó, Vitória, tá aqui, ó, linha 3,
índice 1, 6,5. Qual foi a nota do João no índice 3? João, ó, tá aqui, ó, a linha, João, índice 3, 5. Uma matriz bidimensional. Isso aqui que é o bidimensional. Ela tem linha e coluna, duas dimensões. Uma dimensão chamada linha, que é isso aqui, ó, uma linha. Tá vendo? O que tá pintado de azul é tudo linha. E o legal é o seguinte, é que cada linha dessa ela é identificável. Ela é identificada, por exemplo, cada linha dessa ela vai ter um índice específico. Tá ok? É claro que aqui na planilha começa a contar do 1, mas, por exemplo, o Fabiano aqui seria o índice 0. Vitória, índice 1 da linha, tá ok? Estou falando índice da linha. Isso aqui vai ficar mais claro lá na sintaxe. João, índice 2 e assim por diante, começando a partir do 0. Vou mostrar aqui para vocês. Aí aqui, se eu quero criar representar essa matriz aqui de uma matriz para 5 alunos com 4 notas, é muito simples. Você vem aqui do tipo real também e digita nota, aluno, chamar de matriz, né, para identificar. Aí, o vetor, geralmente só tem uma abertura e fechamento de colchetes, tá ok? A matriz ela já tem duas, por quê? Porque é bidimensional, que nem o pessoal fala. Aqui, esse primeiro abertura e fechamento, você vai colocar a quantidade de elementos, a quantidade de alunos, a quantidade de cadeiras, a quantidade de alturas, não sei, a quantidade de entidades, vamos dizer assim, que você quer armazenar aqui, a coleção de valores. Então eu quero uma coleção de notas aí de 5 alunos, então eu ponho 5, que é a quantidade de alunos, 5. Sempre conta do zero. Do jeito que está aqui é como se fosse um vetor, você viu que eu atualizei e apareceu sendo vetor, é automático, mas aí eu continuo. Para mim criar agora a dimensão de coluna na matriz, para cada aluno desse aqui, cada um desses 5 alunos ter as suas 4 notas separadamente, eu preciso dizer aqui a quantidade de colunas. Eu vou colocar 4, porque são 4 notas. Quando eu faço isso, ó, já mudou aqui o formato. Se eu arrastar para cá, ó, você vai ver que é do jeito que está aqui, ó, do jeitinho. A diferença é que aqui começa a contar do valores mesmo aqui do 2, né? E aí aqui é com letra, mas é a mesma coisa, ó, tá vendo? Igual batalha naval. O índice 0, da linha 0, eu posso colocar 4 valores dentro dele. Veja bem, ó. Nota aluno matriz índice 0 pode ter 4 valores. Nota aluno matriz índice 1 pode ter 4 valores diferentes e sem nenhum interferir o outro. Ou seja, em vez de eu criar 4 vetores para 4 alunos, eu criei para 5 alunos, 5 vetores para 5 alunos, eu criei uma única matriz que vai ter 5 posições para me armazenar 4 notas 5 vezes, notas diferentes, entendeu? Eu vou preencher esse dado aqui de uma forma diferenciada. Eu posso tanto vir aqui, ó, fazer assim, atribuir o igual, abrir e fechar, igual eu fiz lá. Fazer assim, né? E aí aqui é o seguinte, aqui para mim preencher os dados, eu tenho que abrir e fechar chaves de novo. E cada chave dessa daqui representa um índice. Por exemplo, essa primeira chave que eu abri aqui, ela representa o índice 0 da linha 0. Ela representa esse campo, ela representa essa linha toda aqui, ó. Tá ok? Toda essa linha. Para que eu coloque valores dentro dessa linha toda, eu tenho que preencher aqui os dados. Assim, ó. Então são 4 notas, né? Então eu tenho que colocar aqui certinho 4. Se não tiver nada, eu ponho 0. Dessa forma. Mas eu tenho que preencher. Então aqui eu já preencheria. Ele está dando erro aqui porque eu preciso terminar de preencher os dados aqui. Preciso inserir todos os dados. Então eu venho aqui, coloco uma vírgula. E agora eu vou acessar a linha 1. A linha 1. Então eu venho aqui e coloco linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. 0, 1, 2, 3, 4. Agora a última, que é a 5. E aqui eu teria a matriz toda preenchida. Eu vou só alterar os dados aqui, ó. Vou só alterar aqui o início de cada um aqui, assim, bonitinho, para não ter problema, tá ok?
deixa aqui. E aqui também eu vou alterar o final para dar uma diferenciada. Então você viu, eu abri e fechei chaves para matriz total, uma chave só, tá vendo? Abri e fechei. Essa última vírgula aqui não precisa. E aí, deu erro? Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu colocar o mouse em cima que eu sei. Deve possuir 5. Remova uma. 0, 1, 2, 3, 4. É verdade, essa daqui tá a mais, tá, pessoal? Aí, agora sim, agora tem 0, 1, 2, 3, 4. Como assim? Tá certinho, pô. Vamos lá, vamos tirar aqui a vírgula, colocar a vírgula aqui. Não tô entendendo, ele falou que tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, ó. Poxa vida. Aí, isso aqui agora tá certo. São 4, não é isso? São 4 notas, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certinho, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Não tá certo? Tá dizendo que possui mais de um tipo de dado. Ou seja, tá vendo aqui o 5 e o 10? Eles precisam ter o pontinho aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Por isso que tá dando erro. Ah lá, já era. Se eu atualizar e eu arrastar para cá, eu vou arrastar e vou atualizar. Eu preencho, ó. Por exemplo, dessa forma aqui fica mais difícil de ver. Mas por exemplo, a linha 3 aqui. Na verdade aqui é 2, né? Se você for contar 0, 1, 2. São os dados da linha 0, 1, 2, ó. 9 aqui. Se eu altero aqui, ó, vou alterar para 7. Para 7, ele vai alterar para 7 também, ó. Olha lá, já alterou para 7. Eu vou mostrar de outra forma como é que você preenche os dados da matriz aqui. Ok? Você vem aqui, digita nota. E aí você vai chamar a linha. Por exemplo, eu quero colocar um dado aqui na linha 0. Vamos começar do 0. Aluno aqui que está na linha 0. Aí eu chamo o índice da linha 0. 0. E vou colocar um valor aqui. Vou colocar. Aí eu vou continuar colocando valores. Então veja, é assim que funciona. São 4 notas, então são 4 valores. O que vai mudar aqui, para mim preencher a linha 0, será somente os índices das colunas. Por exemplo, na linha 0 é 10, na coluna 2 e na coluna 3 vai ser outros valores. Por exemplo, na coluna 1 vai ser 6, na coluna 2 vai ser 7 e aqui vai ser 5,5. Por exemplo, se eu atualizo, ó, preenchi todos os dados. Certinho, tá vendo? Coluna, linha. Agora eu vou pular direto para a linha 2. Pode, você vem aqui, nota, aluno, acesso a linha que eu quero, que é a linha 2, tá aqui, ó, linha 2, e preencho os dados respectivos. Vamos começar com o índice 0, vou colocar 9,5 e vamos atualizar, 8,5, deixa 8,5 mesmo. Vou atualizar, tá aqui, 8,5, tá ok? Sem problema nenhum. Isso é muito, muito legal, né, pessoal? Então aqui agora eu tenho as 4 notas, acessando aí o que eu tenho que alterar. Colocar 4 aqui, 6 aqui, 10 aqui, dessa forma aqui. E aqui eu tenho todos os dados preenchidos. E se eu quiser calcular a média aritmética separadamente? Oxe, meu querido, tranquilamente. Você pode vir aqui, por exemplo, ó, criar uma variável aqui com o nome de média. Só para você ver, essa média aqui, ela vai receber, por exemplo, nota aluno. Eu vou calcular a média aritmética do índice 0 aqui. Então ele vai receber o cálculo da média, né? Que é, aí você pode somar. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui dessa forma aqui, dividido pela quantidade de elementos que é 4, e você tem a média. Vou colocar entre parênteses para ele fazer a soma primeiro. E aqui eu tenho a média. Eu vou arrastar aqui a média pra gente ver. Tem a média, 6,5, tá vendo? Ele calculou a média aqui. Eu coloquei assim, mas você pode vir aqui, ó. Você vai ver que eu tô fazendo uma soma, ó, sem problema nenhum. Tá vendo? É uma soma
tranquilamente, ó. Uma soma que eu tô fazendo. É claro que tá grande aqui porque eu coloquei o nome da variável grande para vocês entenderem. Mas é uma soma sem problema nenhum. Primeiro eu somo os valores com sinal de mais, não tem problema, você pode fazer soma. Tudo que você precisa fazer é acessar os índices. Você acessa a linha, né? Usando o índice aqui da linha, e aí você acessa a coluna. Então, você conseguiu entender que a diferença de variável, né? E outro para acessar somente a linha e outro para acessar somente a coluna, um dentro do outro, entendeu? Então você vai repetindo e na próxima aula a gente vai falar sobre isso, como acessar os dados. Aqui foi só uma introdução e a gente vai falar muito sobre isso, não se preocupem.